Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui só para iniciar um projeto, né, para incluir na sua biblioteca digital lá no Tinkercad, para que nos futuros projetos vocês tenham uma fonte de pesquisa, porque não dá para decorar o tempo todo, todos os códigos, todos os projetos. Então, nós vamos fazendo aos poucos. Hoje eu vou apresentar para vocês sobre o display LCD, né? Uma ferramenta importante para comunicação do Arduino para o usuário do que está acontecendo. Então nós vamos fazer assim os projetos passo a passo. Hoje é o primeiro, sempre vídeos curtos para não sobrecarregar aí a sua memória do celular, tá bom? Lembrando, salve os projetos um de cada vez. Aqui em cima, né, eu coloquei como display LCD esse projeto, mas você pode salvar da forma que você quiser, tá bom? Aqui do lado faremos a nossa simulação e os nossos comentários, o meu comentário aqui sobre esse projeto. Vamos lá? Bora lá. Bom, aqui vou fazer uma observação, né? Nós vamos sempre fazer a ligação da protoboard com o Arduino usando 5 volts o GND aqui, tá? Então esses dois fios é o fio que eu estou alimentando a minha protoboard com 5 volts, que o LCD vai precisar, né? Porque ele vai ter aqui um consumo de energia muito baixo, mas ele vai ter. Vou dar um zoom aqui para vocês observarem as ligações elétricas. Bom, vamos aproximar bem aqui. O display de LCD, de cristal líquido, ele é composto de 16 pinos, tá? Tá aqui os 16 pinos. Ah, os dois primeiros pinos nós vamos ligar no GND e no VCC, que é os 5 volts e o Terra, né? O GND aqui da placa. Então esse aqui são os dois pinos de alimentação do display. Os outros três aqui eu deixei em vermelho para destacar. Ele vai ser ligado às portas 2, 3 e 4 do Arduino, que são os pinos digitais. O RS, o RW e o E, que é o Enable, são pinos de controle. Então a gente precisa fazer essa ligação para configurar no nosso programa corretamente. Do pino 5 ao pino 12 são oito fios, são 8 pinos, tá? Que na verdade são os bits. Nós, quando mandamos uma letra, um número, um caractere, uma vírgula, um asterisco, uma barra, esse é um caractere. A gente manda um byte. Então, esse byte ele é composto de 8 bits. Então, nós temos ali 8 bits sendo informados que ele manda uma informação, um byte de cada vez. Então, esses 8 fios é, na verdade, o envio da letra, do número, do caractere para o display. Os dois últimos, LED já conhece, o LED normal, é o fundo do nosso display que ele tem um brilho, né? Ele acende, então é um LED. Esse LED precisa ser ligado. Então, o positivo do LED é o 15º pino e o último é o negativo do LED. Então, no lado negativo, diretamente no GND, e o lado positivo tem que passar pelo resistor primeiro, um resistor de 220 ohms, né? Nós já usamos isso para que a gente não tenha o limite de corrente e não queime o LED do display. Essa é uma ligação obrigatória. Tem que ter um resistor ali para fazer o limite de corrente, ok? Vou dar uma diminuída aqui para a gente poder fazer a primeira ligação dele. Para você, claro, para você fazer a montagem do seu circuito, é só dar um pause no vídeo, né, e fazer as ligações conforme as especificações. Vou colocar aqui o nosso código na tela. É um código simples, é o início, né, do estudo desse display. Então vamos colocar o código aqui, tá? O código é bem simples. Inclui aqui uma biblioteca liquidcrystal.h. Quando você baixa a ideia do Arduino, ela vem essa biblioteca automaticamente. Então, se eu vou usar o código, eu vou usar um comando, eu tenho que chamar a biblioteca. Então, quando eu coloco essa informação aqui, eu estou incluindo, dizendo, ó, vou usar esse código. Então, ele vai trazer a biblioteca para nós. Daí começamos o código. Liquid Crystal é o comando que eu vou usar, dizendo, ó, vou usar o display de LCD. Aqui vou dar um nome para o meu display.
Então, nesse caso, eu usei LCD, mas você pode colocar o nome que você quiser. Aqui, como eu usei LCD, em todos os comandos, a hora que eu chamar o display, eu vou chamar pelo nome, LCD. Se você chamou esse display aqui de X, por exemplo, aí tem que ser X aqui, aqui e aqui. Toda vez que for chamar, tem que se referenciar ao display que você chamou. Tá? Aqui, as configurações têm que seguir a risca, senão o display não funciona. Como é que funciona então? Eu já deixei nessa ordem crescente aqui das portas e crescente aqui dos pinos, para deixar também na ordem crescente aqui no meu código. Não é obrigado a fazer desta forma, mas aqui, como é uma situação didática, né? Então eu estou colocando na mesma ordem para vocês visualizarem. Então, os 3 primeiros pinos são os pinos de controle, RS, RW e Enable. Então, eu vou ter que escrever os 3 primeiros. Se eu tivesse ligado esses 3, por exemplo, no pino 5, 6 e 7, aqui deveria vir 5, 6 e 7. Se eu tivesse ligado esses 3 aqui no 10, no 11 e no 12, aqui viria 10, 11 e 12. Tá? Então, os 3 primeiros é reservado a esses 3 pinos de controle. Esses outros aqui, que são os 8, né, é a sequência dos bits que ele vai mandar. Lembrando, o bit ali são zeros e uns. 0, 0 volt e 1, 5 volts. Então, é a linguagem binária que a gente está usando. Então, são 8 bits formando um byte. Aqui no void setup, só vou mandar escrever, então eu não vou usar o void loop hoje. Então, nós vamos usar só o setup, porque eu quero apenas escrever, aprender como se escreve aqui na tela, no display. Então, nós vamos usar o primeiro código. Esses dois códigos aqui, que nós vamos usar aqui, eles têm as suas particularidades, mas antes de qualquer coisa, você tem que iniciar o teu display, ou seja, LCD Begin. Begin é iniciar, né? O LCD é o nome que eu dei aqui, ou seja, iniciar o cristal líquido, o display. Então, o LCD Begin inicia, eu tenho que dizer para ele quantas colunas e quantas linhas. Nós temos vários tipos. Nós temos 20 por 2, temos de outros tamanhos. Nesse caso, vamos usar o 16 colunas por 2 linhas. Então, estou indicando, ó, inicia esse tipo de display. LCD Print, eu vou escrever Olá Mundo na tela, na primeira linha. Tá? O LCD Print ele é muito parecido com aquele Serial Print que a gente usou. Só que ao invés de ele colocar no monitor serial, ele vai colocar no LCD, né? No display de cristal líquido. Então eu vou escrever Olá Mundo. Como é uma frase que eu quero escrever, eu vou colocar entre aspas, para ele entender que ele tem que escrever exatamente aquilo ali. Tá? Então LCD Print ele vai escrever na primeira linha, primeira coluna. Tá? LCD Set Cursor, aqui eu defino qual a posição que eu quero que ela apareça. Então, esses dois códigos aqui, essas duas linhas, elas pertencem à mesma situação. Então, eu quero setar, eu quero colocar o cursor na posição 01, eu já vou mostrar qual é essa posição, e eu quero que ele escreva isso nessa posição. Então, é diferente do LCD Print. O LCD Print obrigatoriamente escreve no começo do display. Aqui eu vou escrever onde eu vou determinar. Vamos iniciar aqui então a simulação. Antes da gente continuar, só uma observação. Aqui nós temos um display de 16 por 2, são 16 colunas por 2 linhas. Tá? Então nós temos iniciando sempre por 0. Então nós temos as colunas 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Começou com 0, vai até 15. Total, 16 colunas e 2 linhas. Então, é um display 16 por 2. Sempre começa no 0. Então, esta posição que está o O do Olá é a posição 0 e 0. Esta posição que está este T é a posição 0, 1. 0 coluna, 1 para linha. 0 e 0. 0 coluna, 0 linha. O L aqui está na posição 1 para coluna
e 0 para a linha, tá? Aqui este E, ele está na coluna 2 da linha 1. Então, aqui a linha é 0, aqui a linha é 1. Aqui a coluna 0, aqui a coluna 1. É só iniciar com 0 e continuar a contagem. Então, quando eu escrevo assim, eu quero que LCD print olá mundo, ele vai começar aqui, no início de tudo, na posição 0 e 0. Se eu quiser que ele comece numa posição específica, eu uso esses dois códigos aqui. Vou setar o cursor numa posição específica. Nesse caso, eu estou colocando na coluna 0, linha 1. Coluna 0, linha 1. Então, ele vai iniciar aqui. Ele vai escrever o que a partir desse ponto? Isso aqui. É o que está aparecendo na tela. Se eu quiser alterar, por exemplo, eu não quero mais, eu quero que continue na segunda linha, ou seja, na linha 1, mas eu quero que comece na coluna 5, basta eu alterar o 0 para 5 e olha só o que vai acontecer. Ele deslocou 5, né, para a coluna 5. Então, coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5. Então, coluna 5 da linha 1. E ele escreveu teste 2-LCD aqui. Se eu quiser voltar lá para o começo, se eu quiser alterar a posição, basta eu alterar aqui para 0 novamente e olha o que aconteceu. Ele vai retornar lá para o início da linha. Tá? Lembrando que começa tanto linha quanto coluna, ele vai começar no 0. Ok? Bom, para não fazer um vídeo muito longo, está aqui, né, apresentando já as configurações do LCD. Nós tiraremos as dúvidas em sala, faremos muitos projetos usando o nosso display. Ele é muito usado, né, na parte de robótica, na parte de monitoramento. Eu preciso de informações escrita, né? Então, ele é uma boa fonte de comunicação do Arduino entre sensores, por meio em que a gente possa entender o que está escrito nele, tá bom? Por hoje é só. Eu acho que dá para começar. Não esqueçam, bibliotecas são individuais, cada um faz a sua dentro da sua senha do Tinkercad, como uma biblioteca. Sempre que precisar, vocês vão acessar essa fonte, né, que nós estamos montando aqui a partir de agora. Valeu, gente. Obrigado, boa noite e até a próxima.